Senhor presidente, senhores vereadores, TVL, pessoal que está nos assistindo em casa. O pronunciamento hoje é bem rápido, bem sucinto. Conforme o alemão falou aqui na terça-feira, eu já tinha caminhado um requerimento em função do problema da Reciblu, né? E o que eu trouxe hoje aqui, em função do que aconteceu com a Reciblu, eu fui buscar algumas informações. Por exemplo, há 12 anos atrás, Blumenau foi citado pela Folha de São Paulo, parabenizando a nossa cidade, porque nós tínhamos implantado naquela época uma escola de consumo responsável. Aí eu fui atrás para ver se essa escola, se ela teve uma continuidade ou não. Infelizmente não teve. Foi implantado, inclusive em parcerias com o SENAC, com a CAT, com o CDL, com a Associação Brasileira de Plástico. O projeto era bom, mas não teve uma continuidade, e agora eu estou indo atrás para saber o porquê que não teve essa continuidade. Para quê? Que o plástico não precisa ser banido da sociedade, não precisa ser banido. Ele tem que ter uma educação para que ele seja usado, porque por trás do plástico tem uma indústria, tem empresas, tem emprego, tem renda, então você tem que tomar cuidado nessa situação. Então, conforme eu já coloquei o meu requerimento na terça passada, buscando essas informações através do SAMAI, e através disso nós vamos implantar políticas para buscar isso aí. Porque o mundo todo hoje, para vocês terem uma ideia, é em torno de 450 milhões de toneladas de lixo que é produzido. Isso de lixos plásticos. Entende? Se nós não tomarmos uma providência, uma condição com os nossos governantes, em 2060, que a grande maioria de nós vão estar aqui, se Deus quiser ainda, né? Em 2060, se nós não tomarmos cuidado, em 2060, nós vamos ter mais lixo do que peixe nos rios e nos oceanos. Isso é verdade, isso é pesquisa. Então, isso nós vamos, ou nós tomamos uma providência e seja isso matéria escolar, ou nós não vamos dar conta dessa situação. Concedo a parte ao amigo Tuca. Com autorização do orador, ouçam a parte o vereador Emanuel Santos Tuca. Vereador Gugu, eu levanto para fazer uma participação rápida aqui no sentido de esclarecimento. Porque a preocupação, realmente o senhor tem razão, a preocupação não é a utilização do plástico no dia a dia das pessoas e suas famílias, né, das empresas. O problema das políticas públicas é no sentido de cuidar com o descarte da utilização do plástico. Então, o governo, as pessoas imbuídas e dando musculatura no sentido de conscientização de, sim, políticas públicas de conscientização para o descarte desse material. Esse é o problema que nós temos, é conscientizar as pessoas de utilizar e descartar de forma consciente, de forma que realmente ele possa ser reciclado e retornar ao mercado, né? E não jogar lá nos rios, jogar nos córregos. Esse é o problema. Então, nós temos que sempre cuidar com isso, com o descarte e não proibir a utilização. Obrigado. Obrigado. Você dá a parte ao amigo Nazato. Com autorização do orador também, ouçam a parte o vereador Diego Nazato. Vereador Gugu, eu fiz questão de vir cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento sensato. Um pronunciamento que reconhece o problema, que é a geração de resíduos, mas que, por sensatez, fala que o problema não é a produção do plástico em si, porque o plástico é um item de primeira necessidade, mas sim o consumo consciente, algo que eu reconheço a necessidade da gente bater nessa tecla de que as pessoas entendam as suas escolhas diariamente. Muitas vezes pode parecer pouco a gente rejeitar uma sacola no supermercado, mas isso vezes milhões e milhões e milhões de pessoas tendo um comportamento predatório e irresponsável ao longo do tempo, traz muitos impactos ambientais. Então, a política deve ser em torno da conscientização das pessoas, do consumo consciente, da utilização sempre que possível de menos resíduos ou daqueles que podem ser biodegradáveis sempre que for possível. Parabéns pela sensatez, vereador. Presidente, me concede uma... Vereador Gustavo, em virtude de 2 à parte, 2 minutos e 30 para Vossa Excelência poder concluir. Em Blumenau, por exemplo, o nosso SAMAI implantou esses containers que nós temos em vários pontos aí. Mas, por exemplo,
Para o lado da minha casa tem 2 contêineres desses, um verde e um azul. Vocês não queiram saber o que tem de mistura. Quando está cheio o orgânico, eles colocam o reciclado lá. Quando o reciclado está cheio, bota o orgânico lá. Então, é uma conscientização da população que nós temos que ter em função disso. Em Blumenau, nós temos um pouquinho melhor em termos de reciclagem. Hoje nós estamos com em torno de 40%. A nível mundial, por incrível que pareça, a nível mundial, nós temos 9% de reciclagem, de 430 milhões de toneladas que é produzido hoje. Então, nas próximas sessões, eu vou trazer mais dados aí para nós trabalhar em função desse tema tão importante para nós salvar o nosso ecossistema.